Olá pessoas eternas, bem-vindos ao canal Segredos Eternos, e no vídeo de hoje a gente vai entrar em um assunto que é de muito interesse no meio cristão, mas pouco discutido. Nós vamos entender que muitas pessoas usam Deus sem nem perceber ou com a real intenção de usá-lo, quando na verdade o padrão bíblico é sempre Deus querendo nos usar para a glória dele. Então vem comigo! Olá, sou Douglas Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos, e no vídeo de hoje você vai entender que muitas vezes nós tendemos ou somos tentados a querer utilizar Deus, quando na verdade o padrão bíblico, como eu já falei com vocês, é que Deus sempre quer nos usar para a glória dele, para o louvor da glória dele. Então no vídeo de hoje a gente vai esclarecer que você pode sim ser tentado pelo diabo para querer usar Deus, e não o inverso. E que a partir desse esclarecimento você pode melhorar seu relacionamento com Deus, uma vez que o seu relacionamento pode estar baseado no uso de Deus sem nem você perceber. Mas antes de a gente dar continuidade ao vídeo, eu só peço uma única coisa: se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos ao vídeo. Pois é, então muitos cristãos, por outro lado, têm esse tipo de estilo de relacionamento com Deus e nem percebem. Ou seja, apenas oram a Deus quando querem adquirir alguma coisa ou algum benefício. E biblicamente nós temos passagens de que nós podemos ser sim tentados para querer utilizar Deus para adquirir coisas pessoais. Então nesse contexto nós invertemos o padrão bíblico e por causa disso nós podemos sim sofrer consequências. E a primeira pessoa que o inimigo quis enganar nesse contexto na Bíblia foi Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz o seguinte: então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Então aqui nós temos um exemplo desde os tempos bíblicos de que o diabo ele quer enganar as pessoas no sentido de que elas passem a usar Deus e não o inverso. Então Jesus realmente foi tentado nessa situação porque ele poderia fazer do poder de Deus um entretenimento para todos que estavam ali. Então a intenção direta aqui do inimigo, do diabo, foi fazer com que o poder de Deus pudesse, de alguma forma ou de outra, ser convertido ou ser direcionado a entretenimento. Então muitos cristãos querem fazer de Deus isso hoje, ou seja, um mero entretenimento, enquanto o poder de Deus ele não está disponível para ser entretenimento de ninguém. Pelo contrário, o poder de Deus está disponível para curar, para salvar, para libertar, para zelar, para livrar, e isso por meio da plena soberania e decisão de Deus, e não por causa de nossas decisões ou quando nós queremos. Então aqui nós temos um cuidado especial de não querermos utilizar o poder de Deus para chamar a atenção de outras pessoas. Não querer utilizar o poder de Deus para ganhar fama, ou não querer utilizar o poder de Deus para se autopromover. Então Jesus aqui ele foi realmente tentado porque ele tinha direito de fazer isso, mas ao mesmo tempo ele percebeu a artimanha do diabo de querer enganá-lo no sentido de querer fazer com que o poder de Deus fosse um atrativo para as pessoas, um mero entretenimento. E existe uma outra situação bíblica em que uma pessoa quis sim utilizar o poder de Deus para o seu bel prazer, a fim de ganhar fama ou algo parecido. Vamos lá? Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então nessa passagem nós vemos os dois apóstolos, Pedro e João, sendo usados puramente pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, duas pessoas que estavam no ministério, mas que estavam sendo usados por Deus para o bem de outras pessoas, com o coração limpo, com o coração correto. Mas nem sempre ocorre isso. Há uma tendência no cristianismo das pessoas, ao verem o poder de Deus, ao se debruçarem, ao se maravilharem com o poder do Espírito Santo, querer utilizar esse poder ao bel prazer para chamar a atenção de outras pessoas. Porque a Bíblia diz assim: então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo:
dê-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Então aqui nessa passagem nós vemos que Simão, ele queria na verdade usar Deus, a tal ponto de que ele ofereceu dinheiro. Então aquela tentação que Jesus sofreu lá atrás, na verdade é parecida com essa aqui. O diabo, ele entrou no coração de Simão a tal ponto de querer comprar Deus. Então observe, se você não tiver cuidado, você vai querer sim utilizar o poder de Deus e não se permitir ser utilizado por Deus. E ainda a Bíblia acrescenta: Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito nesse ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Então observa, com base nessas passagens, nós entendemos que a fonte de querer utilizar o poder de Deus, por ser uma novidade naquele contexto histórico-cultural, era a inveja. Então tudo aquilo que é muito atrativo, que chama muito atenção, geralmente nós temos a tendência de querer também para nós. E não é diferente o poder de Deus. Então Jesus, lá no contexto da tentação com Satanás, ele realmente foi tentado a querer demonstrar o poder de Deus como mero entretenimento. Não para a glória de Deus, mas para a glória dos homens. Porque eram seres humanos que simplesmente iriam contemplar aquilo como um mero entretenimento, como apenas um passatempo. E isso nunca esteve no coração de Deus. E aqui nessa passagem de Atos nós vemos que Simão queria comprar o poder de Deus, mas que automaticamente as intenções do coração dele estavam em querer o poder de Deus para usufruir do benefício dele. Riquezas, por exemplo. Porque a mesma moeda que ele queria utilizar, certamente é aquela mesma moeda que ele queria receber com base em um investimento. Mas com Deus não se compra, não se investe, simplesmente se recebe, conforme a soberania dele, como ele bem entende. Então, com base nesse vídeo, eu espero que você tenha entendido que você não tem direito de querer usar Deus. Pelo contrário, você deve se oferecer a Ele para a glória dele, a fim de que Ele possa, a seu tempo, quando Ele quer, onde quer, utilizar você para a glória dele. E eu tenho certeza que você gostou desse conteúdo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mais materiais. E não se esquece que você é mais que um número, você é o melhor de Deus. Shalom.